O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Salmo 19. Esse salmo compõe o primeiro livro do Saltério, escrito praticamente todo por Davi, que é o Salmo 1 ao Salmo 41. E este salmo trata da revelação de Deus. Então, abra sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta após a leitura, por gentileza. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Bom, é verdade incontestável que nós só podemos conhecer a Deus porque Deus se revelou. Conhecimento de Deus não decorre da perquisição, da investigação humana, por mais precisa que ela possa ser. Nós conhecemos a Deus porque Ele mesmo se mostrou para nós. E na grande revelação de Deus a nós, Deus o fez de 4 formas. Primeiro, nós chamamos de revelação natural. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Depois Deus se revelou dentro de nós, em nossa consciência. Cada um de vocês, cada um de nós, tem uma espécie de tribunal moral no seu coração, na sua mente. Não importa se uma pessoa é cristã ou não, todo ser humano tem uma espécie de noção do que é certo e do que é errado. É bem verdade que esta consciência pode ser cauterizada e perder por completo a sua sensibilidade. Por isso não é revelação plena e suficiente. Então, em terceiro lugar, Deus se revela nas Escrituras, a sua palavra. Aqui Deus revela quem Ele é, quais são os seus planos, seus propósitos. E finalmente, de maneira plena, maiúscula, superlativa e total, final, Deus se revela na pessoa do seu Filho. Ele veio para mostrar Deus. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória, em quem habitou toda a plenitude da divindade. Hoje nós vamos nos deter no Salmo 19, que trata de 2 revelações de Deus: a revelação natural e a revelação especial. E esse texto, para mim,
é um dos textos mais vívidos, mais belos, mais eloquentes no que tange a revelação de Deus. Então eu vou dar como título deste salmo, para o nosso estudo aqui, a eloquência de Deus. Pensando em eloquência, precisamos parar e recordar a história de grandes oradores do passado. Talvez trazendo à memória o maior orador grego, Demóstenes, ou o maior orador romano, Cícero, ou o maior orador da história da igreja, no período dos pais da igreja, João Crisóstomo, chamado de Boca de Ouro, ou talvez o maior orador que talvez pisou em terras brasileiras, Padre Antônio Vieira, insuperável na sua eloquência. Foi o mestre de oratória, por exemplo, embora não tivessem sido contemporâneos, obviamente, de Rui Barbosa. Rui Barbosa aprendeu com ele. Se você pensa num tribuno brasileiro, vem à sua mente Rui Barbosa. Mas todos esses não podem ser comparados com a eloquência de Deus. A eloquência de Deus. Então, esse texto vai tratar para nós sobre as obras de Deus, falando do seu poder, e a palavra de Deus falando da sua graça. A primeira revelação, a revelação natural, dirigida aos seus olhos. A segunda revelação especial, a Bíblia, dirigida aos seus ouvidos. Duas testemunhas de Deus estão aqui diante de nós. Primeiro, a natureza. Segundo, as Escrituras. Então, vamos dar uma olhadinha, a eloquência que emana da revelação natural, os versos 1 a 6 deste Salmo 19. Primeiramente, observe comigo que esta revelação natural é uma revelação clara. Verso 1: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esta palavra proclamam, aqui, esse verbo no hebraico, traz a ideia de o prorromper de uma fonte. É a ideia de uma cascata que abundantemente começa a jorrar. Não é uma proclamação tímida, limitada, pequena, frágil, mas é uma proclamação robusta, abundante, uma cachoeira que despeja em catadupas a manifestação de quem Deus é. E ele vai mostrar que são os céus que proclamam. E a palavra céus, notaram vocês, está no plural. A mesma lá de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então você fala de céu, você fala primeiro do céu que você vê a olho nu. Depois você fala do céu como o céu sideral. Esse espaço imenso, indevassável, que segundo os estudiosos tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E você fala do céu, terceiro céu, lugar da habitação de Deus, onde nós também um dia estaremos glorificados. Então todo esse céu que nenhum homem jamais conseguiu explorar por completo, tudo isso que Deus fez, essa majestosa criação de Deus, despeja em catadupas, em cachoeiras abundantes, essa proclamação da glória de Deus. É certamente uma revelação clara, absolutamente clara. Ninguém pode dizer, não, eu não vejo Deus. Eu não vejo Deus. Deus está aí, com as suas digitais, em tudo quanto Ele criou. Seja numa gota de orvalho, seja na pétala de uma flor, seja numa montanha empinada aos céus, seja nos mares piscosos e prenhes de seres marinhos, tudo isso revela para nós a eloquência da revelação divina. Ela é clara. Mas em segundo lugar, essa revelação também é uma revelação constante
Veja o verso 2 comigo. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. E aí você começa a perceber que Deus não só se revelou, mas Ele se revela de maneira contínua, constante e sem parar. Cada gota de orvalho tem uma composição diferente. Não existe uma gota de orvalho parecida com outra. Por que Deus é tão criativo assim? Por que Ele é tão constante assim? Você que aprecia a natureza, você olha para o entardecer, para o ocaso, e cada dia você olha para o céu, Deus pinta uma tela diferente, um quadro diferente, um cenário diferente. Este Deus não só se revelou de maneira majestosa, mas Ele faz questão de revelar-se constantemente a você. Talvez hoje você não percebeu, você passou despercebido, você correu demais, você nem olhou para o céu, você nem olhou para fora, você nem olhou para a natureza, mas amanhã Deus revela de novo, e na semana seguinte de novo, e no mês seguinte de novo, e no ano seguinte de novo, e Ele nunca se cansa de se revelar a você. A revelação dele é não só clara, mas também constante. Terceiro lugar, notem comigo, a revelação de Deus é uma revelação sem linguagem. No versículo 3, não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. O que ele está querendo dizer com isso? Que primeiramente Deus revelou-se aos seus olhos, antes de revelar-se aos seus ouvidos. Primeiro Deus se mostra para você como Criador, antes de mostrar-se para você como Redentor. E nesse sentido, irmãos, quando eu diz não há linguagem nem palavras, e você diz, e nem precisa. Quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, escute, porque Deus está falando. Se você não está vendo, não é porque Deus não se revelou, é porque você está cego à revelação, tapando os olhos à revelação. É uma linguagem aqui que não é dirigida aos seus ouvidos, é uma linguagem que é dirigida aos seus olhos. Há pessoas que olham tudo isso que você vê e conhece, estão nem aí, acham que isso surgiu espontaneamente, acham que tudo isso surgiu de uma explosão, acham que tudo isso vem de uma evolução de milhões e milhões de anos. Muitas pessoas colocaram Deus na lateral da vida, da história, e acham que tudo isso aí é por acaso. Mas se você tem compreensão, entendimento, todo dia que você abre os olhos e vê a natureza, Deus está se dirigindo aos seus ouvidos, sem nenhum discurso, ouvido, sonoro, mas eloquentemente Deus está se mostrando a você, em cada cor, cada matiz, nas árvores que voam, nas borboletas que enfeitam o espaço, nas flores que enfeitam os jardins, nos mares e nos rios cheios de peixes, na terra que produz, nos frutos saborosos. Em tudo isso, Deus se mostra de forma eloquente para você. Mas em quarto lugar, essa revelação, ela é universal. Olha o versículo 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo, em toda a terra. Agora vamos entender isso aqui. Não existe nenhum ser humano, por mais culto que seja, ou por mais bronco que seja, não há nenhum ser humano, nem entre as grandes metrópoles, nem os silvícolas embrenhados nas selvas mais densas e fechadas,
que no dia do juízo possa dizer para Deus: olha, eu não te conhecia, porque tu não te revelaste a mim. Abra sua Bíblia aí comigo, em Romanos, capítulo 1, versículo de número 20. Olha o que Paulo, concordando com esse texto, vai dizer. Vamos ler o verso 19 e o 20 em conjunto, e em voz alta e uníssona. Vamos todos? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, o quê? Indesculpáveis. Então esta revelação, ela é universal. Ninguém pode dizer: não, eu estava num lugar que a revelação não chegou. Eu estava numa caverna tão funda que o sol não apareceu. Ninguém tem desculpa para dizer: eu não vi Deus. Deus não se mostrou para mim. Ele é universal. Mas finalmente, essa revelação não é só uma revelação clara, não é só uma revelação constante, não é só uma revelação sem linguagem e universal, mas finalmente ela é uma revelação majestosa. Olha comigo os versos 5 e 6. Você pode ler comigo 5 e 6? Vamos juntos? O qual, como noivo, sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. Então, Davi pinça, destaca, ressalta uma obra da criação. Qual é a obra da criação que ele destaca? O sol. E ele vai comparar o sol como um noivo. Como noivo. A nossa cultura brasileira inverteu um pouco o papel do casamento, né? No casamento hoje, dentro da nossa cultura, quem é que faz a entrada principal? Quem? A noiva. Na cultura oriental, a entrada principal não era da noiva, era do noivo. Era o noivo que vinha para o cortejo. Era o noivo que vinha com seus convidados. Era o noivo que vinha ao encontro da sua noiva. E ela aguardava o noivo chegar na casa do pai dela. E o noivo chegava com a sua comitiva, o seu processual, e então pegava a noiva e levava para a casa do pai do noivo, onde havia festa, a grande festa. Aqui Davi está olhando para o sol, como um noivo garboso, gravatinha borboleta, entrando na passarela, começando essa jornada majestosa no amanhecer, lá no leste, e percorrendo com toda a sua beleza, com toda a sua clareza, com todo o seu fulgor, com toda a sua pompa, e ele vai percorrendo todo o horizonte, do leste até ao oeste, do nascente ao poente. E ele olha nessa caminhada do sol como um noivo, como uma revelação majestosa de Deus. E é por isso que o próprio Senhor Jesus acolhe esta figura para dizer que ele, Jesus, é o sol da justiça, que vai trazer salvação em suas asas. Então, essa revelação de Deus clara, constante, sem linguagem, essa linguagem universal,
ela é também extremamente majestosa. Majestosa. Isso me lembra de um imperador romano que, querendo humilhar o rabino Josué, disse para o rabino assim: Rabino, se você me mostrar o seu Deus, eu creio nele. Mostra-me o teu Deus e eu crerei nele. Os deuses romanos eram deuses visíveis, forjados por mãos humanas. O rabino topou o desafio e disse: pois bem, mostrar-te-ei o meu Deus. Marcaram um dia, no jardim do Palácio Real, sol a pino, meio-dia, caminhando pelo jardim, e o imperador, curioso, como é que vai me mostrar o Deus dele? Aí no meio da jornada, o rabino para e disse: majestade, não mostrarei a ti hoje o meu Deus. Inicialmente, mostrar-te-ei apenas um embaixador do meu Deus. E o imperador, muito curioso, disse: mas onde está esse embaixador? E o rabino disse: olhe para o sol, mire-o por 10 minutos. O imperador disse: mas não posso mirar o sol por 10 minutos sem toldar a minha visão. E o rabino disse: se não podes ver sequer um embaixador do meu Deus, pensa que podes vê-lo em toda a sua glória? Este é o nosso Deus. Ele é tão majestoso que diante dele os serafins cobrem o rosto, mas ele se revelou na natureza. E o sol é apenas a figura de um noivo que sai nessa linda jornada do leste ao oeste. Sabe quantas vezes ele faz isso? Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Para quê? Para dizer para você: eu estou aqui como um embaixador do Deus Criador. Olha para mim e você verá o Criador. Então, até aqui, Davi nos apresenta o que nós chamamos da revelação natural. Mas agora, a partir do verso 7, Davi muda a ênfase e vai tratar da revelação especial. Até agora, Davi está apresentando para você a revelação natural. Agora, Davi vai apresentar para você a revelação especial. Até agora, a revelação era dirigida aos seus olhos. A partir de agora, a revelação é dirigida aos seus ouvidos. Até agora, você está vendo o Deus Criador. A partir de agora, você verá o Deus Redentor. Então, vejamos aí a eloquência que emana da revelação escrita. Primeiramente, vamos destacar as qualidades excelentes da palavra de Deus. Versículo 7. A primeira informação que ele traz para nós é que a lei do Senhor é o quê? Perfeita. Entenda a lei aí como um sinônimo de toda a palavra de Deus. E ele vai usar expressões diferentes, né? Lei. No próprio verso 7 ele vai falar de testemunho. No verso 8 ele vai falar de preceitos. No verso 8 ele vai falar de mandamento. No verso 9 ele vai falar de temor. No verso 9 ainda vai falar dos juízos. Todas essas expressões significam a mesma coisa. Estão se propondo a definir para você o que é a palavra de Deus. Então, a primeira informação é que a lei do Senhor é o quê? Perfeita. E o que significa isso? Significa que na palavra de Deus não tem erro, falha, equívocos, contradições. Usando uma palavra mais técnica, a palavra de Deus é inerrante. Inerrante. Então vamos parar e pensar. Se a palavra de Deus é perfeita e ela não tem erros, você chega a uma outra conclusão. Ela não pode ter sido escrita por quem? Apenas por homens.
John Wesley, certa feita, fez a seguinte colocação: a Bíblia foi escrita ou por anjos bons, ou por homens bons, ou por homens maus, ou por anjos maus, ou foi inspirada por Deus. Por anjos bons não podia ser, porque se foram eles que escreveram, e no texto está dizendo que não foi, então estariam mentindo, então não seriam bons. Homens bons apenas como origem também não podia ser, porque estariam mentindo, então já deveriam ser bons. Homens maus e anjos maus não poderia ser, porque a Bíblia é um livro que produz e incentiva a santidade, estaria contrária à natureza deles. Resta-nos apenas uma opção: a Bíblia foi revelada por Deus, inspirada por Deus e escrita por homens santos de Deus. Então ela é o quê? Perfeita, não tem erro. Os homens ao longo da história têm tentado encontrar erros na Bíblia, né? Vocês bem sabem disso, como surgiu na Alemanha o movimento da alta crítica, com Dibelius. Depois vem a ideia de Rudolf Bultmann, da demitologização do Novo Testamento, e as pessoas querem desconstruir a Bíblia, dizer que a Bíblia tem interpolações, que a Bíblia tem contradições, que tem muita coisa aí que foi colocada pelo homem, que uma coisa não bate com outra, que uma coisa não concorda com a outra. Porém, quando você vai examinar com detalhe, com vagar, com precisão, nunca, jamais foi encontrado na Bíblia o quê? Erro. Ela é inerrante. Segundo, ela é o que mais? Versículo 7. O testemunho do Senhor é fiel. Essa ideia fiel traz a ideia para nós, sabe de quê? De infalível. Então vamos parar um pouquinho aqui. Se você chegasse diante de uma pessoa e você diz: eu creio na Bíblia, eu falei: mas eu não creio. Isso aí é papel, o papel aceita tudo. Que argumentos você teria para dizer para uma pessoa que diz não crer na Bíblia, que a Bíblia merece confiança? Talvez você pudesse dizer: bom, a Bíblia é o único livro na história que tem o que nós chamamos de unidade na diversidade. Foi escrita em mais de 1.100 anos, mais de 40 escritores, de lugares diferentes, de culturas diferentes, de línguas diferentes. E nunca houve entre eles qualquer contradição. Você pega um livro de ciência, um livro de filosofia, de psicologia, ou de qualquer outra área das ciências humanas, ou tal e tal e tal, e você percebe que o próprio autor escreve um livro hoje, daqui a 20 anos ele tem que reescrevê-lo, porque o que ele disse já não bate mais. A Bíblia está escrita há milênios, e nunca foi encontrado nela o quê? Contradição. Ela é fiel. Mas mais, e é esse ponto que eu quero pegar agora. Você pode dizer o seguinte: a Bíblia é um livro de profecias. Tem centenas de profecias que se cumpriram, estão se cumprindo e hão de se cumprir literalmente. Dr. Gene Getz pegou essas profecias e colocou-as num campo de probabilidades ou de coincidência. Chegou à seguinte cifra: 10 elevado à 17ª potência. Trocando em miúdos, pensa no estado, menor estado do Brasil. Quem lembra qual é o menor estado em extensão do Brasil? Sergipe. Pensa em moedas de R$1. Cobre todo o estado com moedas de R$1 em camada de 30 centímetros. Isso seria mais ou menos 10 elevado à 17ª potência. Agora marque uma dessas moedas. Agora vende os olhos de um homem. Agora solta este homem nesse mar de moedas. A probabilidade, com os olhos vendados, nesse mar de moedas, encontrar a moeda marcada, é a probabilidade que as profecias bíblicas tenham ocorrido no campo da coincidência. O Deus que inspirou a Bíblia conhece o fim desde o começo. Este é um livro fiel, confiável. É isso que Davi está dizendo para nós. Mas, terceiro lugar, olha o versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos. Retos.
A ideia aqui é que, sendo Deus reto e justo também, a ideia é essa, que há uma espécie de balanceamento entre a ideia do Deus todo-poderoso e a ideia do Deus sumamente misericordioso. Onde o balanceamento entre o homem que é barro, mas ao mesmo tempo este homem é alvo do grande amor de Deus. A palavra de Deus, ela é justa e ela é reta nesse sentido. Ela mostra um lado e mostra também o outro lado. Mas ainda, versículo 8b, está dizendo para você aí que a palavra de Deus, ela é o quê? Confira comigo, 8b. Ela é pura. No sentido de que não só a Bíblia não tem nenhuma contaminação de erro, mas além de ser pura como a luz, ela purifica. Você já percebeu isso? Quanto mais você examina a Bíblia, mais a Bíblia examina você. Quanto mais você mergulha nela, ela mergulha em você. Pergunta Davi lá no Salmo 119, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Examinando, segundo a tua palavra. E ele diz ainda, guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, na medida que você a lê, ela lê você. Na medida que você examina, ela examina você. Na medida que você a conhece, ela purifica você. Essa é a ideia que Davi quer expressar aqui. Mas olha comigo, por favor, o versículo 9. Está escrito assim no versículo 9: o temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Eu quero só chamar a atenção para essa ideia. O temor do Senhor é límpido e permanece o quê? Para sempre. O que significa isso? Que a palavra de Deus é eterna. Meus irmãos, isso aqui é um fato muitíssimo curioso. Nós estamos vivendo um período agora, vocês bem sabem, inclusive no Brasil, onde há forças, não só ocultas, mas humanas, para tentar tirar a Bíblia de circulação. Estão tirando a Bíblia de circulação das bibliotecas, né? Onde uma ministra proibiu que tivesse cópias da Bíblia na biblioteca. Uma decisão impensável. Até porque a Bíblia é um livro de literatura e o mais famoso da história da humanidade. É o livro mais publicado no mundo. Há poucos dias, um município aí proibiu de fazer a oração do Pai Nosso. A Bíblia foi o livro mais perseguido no mundo. Queimado em fogueiras. Já botaram um X vermelho nela, no índex, proibido de ler. A Bíblia é o livro mais atacado, onde muitos países, só o fato de você ter uma Bíblia, você está cometendo um crime passível de ser preso, ser torturado, até ser morto. Porém, a Bíblia, ainda mesmo assim, continua sendo o livro mais impresso e distribuído no mundo. E não vai parar. E não vai parar. Não tem governo, não tem corte, não tem lei que vai estancar o fluxo do crescimento da palavra de Deus. Sabe por que ela é eterna? E quem deu esse ultimato não é homem, é o próprio Deus. Ela é eterna. O que eu acho maravilhoso, meus amados, nesse sentido, sendo ela eterna, significa mais. Ela não precisa passar por atualização. Estão tentando hoje aí, os movimentos sociais estão tentando dar uma outra interpretação para casamento, para gênero, para Deus. Não vão conseguir. Não vão conseguir.
A palavra de Deus é o quê? Eterna. Ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser ressignificada. Ela é palavra não de homens, é palavra de Deus. Palavra de Deus. Isso é maravilhoso. E essa é uma verdade que precisa estar muito sedimentada no nosso coração. Agora vamos ver, depois de olhar as qualificações da Bíblia, vamos olhar agora, em segundo lugar, os efeitos da palavra de Deus. Olha comigo o verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui de testemunho pessoal. Quem aqui no auditório, passando por um momento muito angustiante na vida, talvez até de desespero, buscou na Bíblia e encontrou consolo naquela hora do aperto? Quem aqui já teve essa experiência? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu já tive. Quantas pessoas, meus irmãos, que outrora não conheciam a Deus, abriram a Bíblia, foram alcançados. Há pouco tempo, nós estávamos falando lá do nosso ministério, Na Luz para o Caminho, onde eu trabalho. Nós temos um ministério chamado Disque Paz, um ministério de telefone, e onde as igrejas adotam esse modelo e ligam para um número e escutam uma mensagem. Eu gravo uma mensagem de um minuto e meio, e a pessoa, ao ligar para aquele número, já cai direto na mensagem. E depois da mensagem, ela pode deixar o seu nome, deixar um recado, e a gente faz contato depois. Tem um colega meu, pastor Ceni Tavares, que hoje é pastor lá em Toronto. Ele era pastor, então, em Aracruz, no Espírito Santo. E ele tinha um trabalho muito bonito com o Disque Paz. Na chegada da cidade, ele tinha placas com os 10 mandamentos, com o telefone do Disque Paz, espalhado na cidade toda. E um dia, um delegado da cidade, passando uma crise muito grande, tomou a decisão de tirar a vida dele. Ele chegou em casa, mas naquele dia ele tinha recebido um cartãozinho, que distribui os cartãozinhos assim, com o número do Disque Paz. Ele chegou em casa, fechou a porta do quarto, botou o cartãozinho do lado do revólver dele, e quando ele foi pegar o revólver para dar um tiro na cabeça, ele viu o cartão, Disque Paz. E quando ele pegou e ligou para o número, a mensagem daquele dia era esta: se você está pensando em dar cabo da sua vida, em tirar a sua vida, não faça isso. Deus tem um plano na sua história. E ele tomou um susto, o revólver caiu da mão, disse: meu Deus, Deus está do outro lado dessa linha. Saiu correndo, foi para a igreja presbiteriana de Aracruz. Entregou-se a Cristo, tornou-se um cristão, toda a sua família convertida a Cristo. Sabem por quê, meus irmãos? A palavra de Deus restaura a alma. Vocês conhecem talvez um dos personagens mais famosos da história da igreja, o principal expoente dos pais da igreja, chamado Agostinho de Hipona, ou Aurélio Agostinho, filho de Mônica, um homem de uma vida devassa, um cara muito culto, professor de oratória, e a mãe dele orou por ele 30 anos. Um dia alguém dá um texto de Romanos 13 para ele, diz: toma e lê. E quando ele pega o texto, ele era um cara muito culto, professor de oratória, cara famoso, pega o texto, aquilo mexe com a estrutura dele, e ele se rende a Cristo, e é convertido a Cristo, e vai se tornar o maior teólogo da história da igreja, fonte onde foram beber os reformadores, Calvino, Lutero e outros reformadores mais. A palavra de Deus faz o quê? Restaura a alma. Mas olha o versículo 7 ainda, que diz que também dá sabedoria aos simples. Isso é maravilhoso, porque você sabe que conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. Há pessoas muito cultas, mas tolas. Há pessoas que não têm estudo, mas são sábias. Pessoas que têm discernimento. E se existe uma coisa que a palavra de Deus produz no coração da gente, é sabedoria.
discernimento, prudência. Não vá, não faça, não fale, fale agora, faça agora. Sabedoria para tomar decisão. Mas mais do que isso, a palavra de Deus ainda, gente, olha aí, versículo 8, alegra o coração, os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. Quanta coisa boa! Eu tenho um amigo que diz o seguinte: olha, se alguém fizesse uma proposta para você, você quer que tire o que da sua vida? Pode tirar tudo. Mas o que você mais deseja ter? Isso aqui eu não fico sem minha Bíblia, sem a palavra de Deus. É um tesouro. A palavra de Deus alegra o coração. Eu fico impressionado como tem crente que não lê Bíblia. Que tem crente que não lê Bíblia, sabia disso? Tem crente até hoje que pega a Bíblia como um amuleto. Bota a Bíblia aberta no Salmo 91 em cima da sala, para espantar os maus olhados. Aí de vez em quando vai lá dar uma espanada na poeira e acha que está resolvido o problema. Ou tem outros que tem uma caixinha de promessa. Todo dia tira um versículo. Só sai coisa boa. Na promessa lá não tem nada ruim, só coisa boa. Não conhece Bíblia, não lê Bíblia, não estuda Bíblia. Às vezes eu chego em alguns lugares para pregar e eu acho muito curioso. Falo, meus irmãos, nós vamos abrir a Bíblia agora no livro de Abacuque. O cara começa desesperado lá em Gênesis. Cadê o Abacuque? Acho que na minha Bíblia não tem Abacuque. Cadê o Abacuque? Volta de novo, torna a voltar. Não, sumiu o Abacuque. Ele não tem nem ideia quem é Abacuque. Ele nem sabia que tinha Abacuque na Bíblia. Mas se você chegar também em alguns igrejas e falar, meus irmãos, nós vamos abrir a Bíblia no livro de Zebedeu. Zebedeu, vamos para cá sobre Zebedeu. Acha que Zebedeu tem na Bíblia? Quando eu era criança, lá na roça, a gente aprendia um cântico no cântico citar os livros da Bíblia. Decorava isso, né? Nas reuniões de adolescente, mocidade, ele fazia concurso. Quem encontrava primeiro habilidade para encontrar um texto da Bíblia. Tem gente hoje que não sabe onde ficam os livros, porque não tem familiaridade, não estuda, não medita. E a Bíblia traz o quê? Alegria para o coração. Mas em quarto lugar, olha o versículo 8. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O que significa ilumina os olhos, gente? O que essa expressão quer dizer para nós? Quando você lê a Bíblia, seus horizontes clareiam, seu entendimento esclarece, sua visão da vida melhora, sua compreensão de mundo melhora, sua percepção da realidade melhora. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Se uma pessoa estudasse a Bíblia só porque é um livro exponencial, eu já tiraria muito proveito. Tem muita gente que se aproxima da Bíblia com outras intenções. Você sabe disso? Os princípios da Bíblia, por exemplo, sobre riqueza, sobre economia, sobre investimento, sobre relacionamento, sobre tratar a vida pessoal, a vida relacional. Não tem nenhum livro na literatura mundial que se compare com a Bíblia. Muito embora ela não foi escrita com essas intenções e com esse propósito. A Bíblia foi escrita para revelar-nos Deus, revelar-nos seu Filho Jesus Cristo e nos levar a conhecê-lo, a amá-lo, a adorá-lo, a servi-lo. Mas quando você lê a Bíblia, seus olhos são iluminados. Então quem está perdendo esse privilégio, está ficando assim meio olhando no lusco-fusco, está enxergando pouco. Entenda o que eu estou querendo dizer. Não estou falando que você precisa de oculista, não. Você precisa ler Bíblia. Muito bem. Terceiro lugar, o texto vai falar do valor da palavra de Deus. Olha o versículo 10 comigo. Aqui Davi foi extremamente ousado nessa afirmação. Primeiramente, ele diz que a Bíblia é melhor do que riqueza. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado.
Quem fala isso aqui? Era um cara pobre ou rico? Davi, era pobre ou rico? Muito rico. É só você ler a quantidade de ouro que ele deu, do seu ouro particular para a construção do templo de Jerusalém. Riquíssimo. Ele sabia o que era ter ouro. Ele sabia o que era ter dinheiro. E esse cara está dando esse testemunho, que a palavra de Deus é melhor que muito ouro. Mas não é ouro qualquer, não, é ouro depurado. Então você tem uma riqueza. E às vezes está vivendo na miséria. Você tem um tesouro, está vivendo uma vida de mendicância espiritual. Aproveite essa riqueza. Mas aí ele larga a figura da riqueza e parte para o cardápio. E vai dizer no verso 10 assim: e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Aqui ele vai pegar o símbolo do melhor, mais saboroso, mais nutritivo alimento da época, o mel. Quer dizer, ela não só é melhor que riqueza, ela é melhor do que o melhor alimento. Se você tiver um banquete e a Bíblia, pega a Bíblia. Pega a Bíblia. Mas, finalmente, Davi vai tratar não só agora do valor, mas do poder desta palavra. Eu destaco 3 coisas aqui. Primeiro, versículos 11 e 12. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Então, 2 coisas eu chamo a sua atenção aqui. Primeiro, em guardar a Bíblia tem o que para você? O que está escrito aí? O que você tem em guardar a Bíblia, em obedecer a Bíblia? Grande o quê? Recompensa. Os homens não estão atrás de grandes recompensas? Você trabalha para fazer o quê? Para ganhar dinheiro, não é isso? Claro. Ter uma boa aposentadoria? Claro. Para comprar sua casa, seu apartamento, seu carro. Para comprar comida para sua casa, roupa para o seu corpo. Para cuidar da sua família, para investir nos seus empreendimentos. Você quer o quê? Recompensa. E o texto está dizendo, se você guardar este livro no seu coração, você vai ter o quê? Grande recompensa. Quanta coisa Deus vai te livrar? Quantos relacionamentos ruins Deus vai te livrar? Quantos lugares escorregadios Deus vai te livrar? Quantas decisões erradas Deus vai te livrar? Quantas enrascadas na vida você não vai entrar? Se você fizer o quê? Conhecer? Não. Guardar. Mas a segunda coisa que ele vai mostrar para nós aí é que quando você estuda a Bíblia, versículo 12, você vai ter capacidade de desvendar pecados ocultos. Quem há que possa discernir as próprias faltas? O que ele está querendo dizer com isso aqui? Tem hora que você faz coisa e você nem sabe o que você está fazendo, está errado. Você acha que está certo. Você defende a sua atitude. O que o Davi está falando é que você e eu não temos nem a capacidade de aferir as coisas corretamente. Quer dizer, eu estou fazendo certo, estou fazendo errado. Agora, se eu não consigo ter discernimento sequer daquilo que eu faço, e faço seja visível ou publicamente, ele está dizendo outra coisa: absolve-me das faltas que me são ocultas. E aí, todos nós caímos nessa rede. Não há ninguém aqui que esteja naquele estágio espiritual e diz, não, pastor, eu sou muito santo agora. Erro não. O senhor me conhece, né? Eu não erro de jeito nenhum. Sou gente matuta, gente boa. Nunca cruzou pela minha cabeça pensamento ruim. Nunca subiu ao meu coração um desejo pecaminoso.
Eu já estou chegando ao estágio angelical. Então, quanto mais perto da luz você chega, mais você enxerga o quê? Seus pecados. Longe da luz você não enxerga nada. Perto da luz você enxerga. É nesse sentido que quanto mais você examina a Bíblia, mais ela examina você. E ele está dizendo e fazendo uma oração para que Deus nos absolva daqueles pecados, daquelas faltas que nos são ocultas. Ou talvez de alguma coisa que você já fez, de forma oculta. O Deus que se apresenta nesta palavra é o Deus que perdoa, é o Deus que restaura, é o Deus da segunda chance, é o Deus que pega o pródigo sujo de volta e o abraça e o beija e faz uma festa. Dizendo: esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Segunda coisa, me permita só dar um exemplo desse ponto aqui dos pecados ocultos, absolve das falhas ocultas. Vocês todos já escutaram falar de Dwight Lyman Moody, um dos grandes avivalistas do século XIX. E ele tinha na sua velha Bíblia, como está aqui impresso, Bíblia Sagrada é meu nome, sabe o que ele mandou imprimir na capa da Bíblia? A seguinte frase: este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Frase boa, não? Este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Bom, segunda coisa então aqui, versículo 13, confira aí comigo. Também da soberba guardo o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A Bíblia revela o nosso orgulho. Vamos entender isso aqui, meus amados irmãos? Soberba, que a soberba não me domine. Tem alguém soberbo aqui? Você acha que você não é soberbo? Alguma vez você já foi? Em algum momento você é? O que seria soberba? É desejar ser mais do que você é? Ter mais do que você tem? É de não se alegrar porque o outro tem? É de não reconhecer que o outro está na sua frente? E você não ficar competindo com ele, mas se alegrando porque ele está lá, honrado? Esse é um pecado muito sutil, muito sutil. Você sabia que existe o orgulho da humildade? Eu me orgulho porque eu sou um cara muito humilde. Tem maior orgulho de mim porque eu sou um cara tão quebrantado. Há pessoas que se orgulham da sua humildade. Sofrem uma rasteira deles mesmos. Tropeçam nas suas próprias supostas virtudes. Então, o que Davi está pedindo, eu falei: meu Deus, me livra desse negócio. E você só vai ter essa percepção na medida que você vai examinando as Escrituras, se colocando diante do espelho das Escrituras. Porque a Bíblia, irmãos, ela é como um raio-x. Hoje não dizem raio-x mais, né? Na minha época que tinha raio-x, hoje tomografia computadorizada, esses troços mais chiques. Enxerga a gente por dentro. Pegando a figura lá do pedreiro, do construtor, por que ele levanta uma parede e bota um prumo? Para saber o quê? Se a parede está o quê? Sinuosa, torta, fora do lugar, bota o prumo. A Bíblia é um prumo. A Bíblia, irmãos, ela
ela é comparada com uma lamparina, com uma luz. Já andou no escuro alguma vez? Sem lanterna, sem luz elétrica? Você não vê o problema no caminho. Ele é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. A Bíblia é como um martelo. Para que você usa um martelo? Para quebrar alguma coisa dura? Você não quebra na força do dedo? A Bíblia é como uma espada. Para que serve uma espada? Para lutar, para se defender, para atacar. Então, a bênção de você estudar a Bíblia é que na medida que você vai estudando a Bíblia, ela vai sendo todas essas ferramentas para construir em você um caráter parecido com o caráter de Cristo. E desconstruindo tudo aquilo que se opõe a você ser uma pessoa parecida com Jesus. Mas finalmente, em último lugar, a palavra de Deus gera em nós desejos elevados. Olha o verso 14. Você pode ler o 14 comigo? Vamos juntos? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, ele quer, primeiramente, coerência. Sejam agradáveis em que lugar? Perto dos meus amigos, para eles me elogiarem. Sejam agradáveis na tua presença. Deus conhece tudo, vê tudo, sonda tudo. Então não dá para fazer propaganda, não dá para rasgar seda. Ele sabe, ele vê, ele conhece. Que as palavras dos meus lábios, isso é público, mas que o meditar do meu coração, aí só Deus vê. É possível que as palavras dos nossos lábios sejam lindas e que o meditar do nosso coração sejam impublicáveis. Impublicáveis. O que ele está pedindo? Coerência. Meu Deus, eu não quero ser incoerente, não quero ser contraditório. Eu não quero falar coisa bonita e ter desejo feio. Eu quero que todo esse cenário seja agradável na tua presença. E ele fecha, chamando Deus de refúgio e redentor, dizendo o seguinte: Senhor, rocha minha, redentor meu. Deus não é apenas o seu refúgio, mas Deus é o seu Salvador e Redentor. Em outras palavras, a Bíblia sempre vai nos remeter a Deus. Nós não idolatramos a Bíblia. A Bíblia não é um substituto de Deus na nossa vida. A Bíblia é o instrumento que Deus nos deu para nos levar a Ele. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso Redentor. Vamos ficar em pé e vamos orar. Nossa gratidão, ó Deus, pela Tua palavra. Nossa gratidão porque tantos povos ainda não têm o privilégio de ter este texto nas mãos. Milhares de línguas, idiomas, dialetos ainda não têm a Tua palavra em seu idioma. E nós a temos em nossas mãos. Pedimos-te que Tu reavives no nosso coração o amor à Tua palavra, o desejo de conhecê-la, de lê-la, de nela meditar de dia e de noite. Rendemos-te graças porque de maneira tão majestosa Tu te revelaste a nós na criação. Com tudo isso, o propósito é te conhecermos mais e mais, porque conhecer-te é a própria essência da vida eterna. Bendito é o Teu nome por esse tempo precioso aqui na Tua casa, estudando a Tua palavra. Que Tu abençoes cada pessoa que está aqui neste templo e cada pessoa que nos acompanha pelas mídias sociais. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe, meus amados.